Vocês não vão... O Belo está aqui? Não, não está. Belo. Ali. Queria convidar você para fazer a oração para nós seguirmos agora. Aí. Sim, não importa. Podemos orar então? Sim. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti porque nós temos a oportunidade de nos reunir entre amigos e estudar a Tua Palavra, conhecer um pouco mais sobre esses mistérios que nós tanto anseiamos conhecer, porque realmente eles fazem diferença nas nossas vidas. Sim, Senhor. Nós já passamos por uma parte do estudo e eu te peço agora que o Senhor continue nos ajudando, nos auxiliando, que Teu Espírito Santo esteja com a gente para nos dar entendimento do que vamos escutar e do que vamos aprender. Sim, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos a Isaías, agora no próximo 54, só para introduzirmos ao tema. 54. 54. Enquanto vamos ao 54, eu quero também ler um verso. Em Isaías 54, verso 5. 54, 5. Na ordem, quem seria? Vamos ver, vou lembrar. É eu. Diego. Porque o teu... Pode completar. 54, 5. Segue o tronco. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Obrigado. Quem é o marido do povo dele? É Deus. 61, 10. Está pegando 61? 10. Agora retorna para... Aqui. Exato. Isaías 61. 61, 10. eu entendi 71. 61. Não tem 71. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra em meu Deus, porque me vestiu de vestes da salvação. Me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atalhos e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Perfeito. Todos eles estão falando que o esposo é quem? Jesus. O 62, verso 4 e 5. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beulá. Porque o Senhor se agrada de ti, com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Muito bem. Somente para mostrar o aspecto de que esposo e esposa. Quando a igreja se separa de Deus, vamos a Oséias 9:1. 9:1. Nove. 9:1. 558. 9. É depois de Daniel. É os profetas menores, é bem difícil. Depois de mesmo. Daniel. Depois de Daniel. Mano, a página 609. 9:1. A Bíblia é diferente. Não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de ti.
Triste, não é? O povo de Israel, o que ele fez? Com uma prostituta se apartou de quem? Com uma meretriz se apartou de quem? Deus. Esposo, Deus. Esposa, igreja. Agora nós acabamos de ver que tem uma mulher pura, com uma coroa com 12 estrelas, vestida de sol. Não é? E essa igreja que guarda os mandamentos tem o testemunho e tem Jesus. Apocalipse 17, agora nós estamos indo, 17, verso 1. Dezessete o quê? Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Prostituta suficiente. Uma mulher nasce prostituta? Não. Ela se torna prostituta. Biblicamente, a mulher simboliza igreja. A igreja e o esposo quem é que é? Jesus. Quando Israel se prostituiu? Quando ele deixava o esposo para andar com os outros. Tá? E essa igreja aqui é uma prostituta, não tá? Uma mulher meretriz. O verso 2. Acho que você é menina assim, Ana. Ou Úrsula, assim. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Muito bem. Vamos ver algumas coisas agora. Então, essa é uma mulher. Mulher na Bíblia simboliza a igreja. Só que essa igreja é uma igreja prostituta. Quando a mulher se torna prostituta, quando ela deixa o marido, isso faz o quê? Sai com outros homens. E aqui ela está dizendo que essa igreja se tornou igreja dos reis da terra. Outra característica, ela diz, vem então 7 anjos, ela falou comigo dizendo, vem, olhe, mostrei a sentença contra a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Muita gente. Verso 15, o que diz o 15? 17, 15. A Ana vai nos ler. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Muito bem. Então estamos vendo, nós vimos uma igreja pura, agora estamos vendo uma igreja meretriz. Essa igreja é pequena ou grande? Grande, está dizendo. E embaixo dela está sobre muitas... O que são águas? Povos. Muita gente. E o segundo aspecto que ela tem é que ela fornicou ou ela adulterou com os reis da terra. Uma igreja que se tornou do Estado oficial política. Tá entrelaçada com a política. Isso dá para ver em Daniel 2, que está falando, que não é o caso agora. E o povo que está embaixo dela diz que está aqui embriagado. Não é? Diz assim, Ana, vamos ler o verso 2 outra vez, pode ser, Ana? 17:2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ela tem muita gente embaixo dela e o pessoal que está embaixo dela está o quê? Embriagado. Uma pessoa embriagada é uma pessoa... Coitada, vai responder parcialmente, irmã Rosane, agora que nós vamos chegar aonde a irmã perguntou. O povo que tem embaixo dessa igreja é uma igreja pequena ou grande? Grande. Eu disse que nenhuma igreja nasce prostituta, melhor dito, nenhuma mulher ela se torna no decorrer da vida. Essa igreja não nasceu assim, ela se transformou. O povo que tem embaixo dela está embriagado. Mas será que o que significa embriagado? Temos que sempre que estamos respondendo é quem? A Bíblia, não é o Paulo dos Santos que diz embriagado é tal coisa. Vamos a Isaías 29, verso 10 ao verso 13. Vamos prestar atenção profunda aqui. 29, 10. 29, 10. Dá para
começar até no 9. Eu acho que é o meu xará. Pasmai. Não, é a Rosa. Ah, mas... Sim. Pasmai e maravilhai-vos. Folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Ah, estão bêbados, mas não é de vinho. O que será então? Vamos seguir vendo. Sim. Andam titubeando, mas não de bebida forte. O Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Ele fechou os vossos olhos, os profetas. Ele vendou as vossas cabeças, os videntes. Porque toda a visão vos é como a palavra de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, por favor, lê isso. E ele dirá, não posso, estão selados. Continua? Sim, até o 13. Tá. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, por favor, lê isso. E ele dirá, não sei ler. Diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consigo consiste só em mandamento de homens, em coisa aprendida por rotina. Que sério. Pasmai-vos. Vocês vão ver que é um negócio assim fora do comum, está dizendo o profeta. O Senhor derramou sobre eles o quê? Um espírito de sono. Estupor. O profeta não consegue ver. Estão todos como embebedados. Por quê? Porque eles guardam mandamentos de quem? De homens. Lembre que a igreja coluna e baluarte da verdade tinha 3 elementos. Jesus, palavra e que mais? A lei, os 10 mandamentos. Esses aqui, que fazem parte da prostituta, estão guardando mandamentos que são mandamentos de quem? De homens. E por não ter essa sinceridade de quiser fazer a vontade de Deus, só a vontade de Deus, o Senhor permite que venha isso sobre a mente deles. Então estão todos como embriagados. Eu quando vou lendo essas coisas, pessoal, eu sou professor de teologia, mas cada vez que eu estudo isso eu fico assim abismado como a Bíblia está clara para quem quer aprender, que é sincero. Mas tem que ser sincero, senão ela não é clara. Ou seja, também é clara o que não é sincero, mas o que não é sincero, ele vai ouvir e vai sair daqui e vai dizer, não tem nada a ver. E vai cada vez se fechar. Pastor, acho interessante que um pedaço desse verso que nós lemos, que é bem bacana, que aqui está dizendo assim, ó, visto que esse povo se aproxima de mim com sua boca e com os seus lábios me honra. Mas só de boca para fora. Exatamente, ou seja, estão fazendo coisas que realmente falam de Deus, mas não seguem os mandamentos da boca para fora. Deixa eu vou abrir um pouquinho mais ainda. Vamos a Mateus capítulo 7, depois voltamos, toda vez eu vou voltar a Apocalipse 17, pessoal. Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Esses versos, quando eu entendi mais e vi no original, por isso aprendo hebraico e grego, mesmo, que sofre, mas é bom. Vamos ler desde o verso 13, eu creio que é a irmã Rosana agora, o 13 e 14. Perdão, Raquel, Rosana. Diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não todo que diz Senhor, Senhor vai. Sim, siga. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Quantos? Muitos. Não é aos poucos, é? Sim. Das águas. Sim. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expedimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quantos serão? Muitos. A palavra, interessante, irmã Marlene, eu estou seguro que nem vocês ouviram falar o que eu vou dizer agora. A palavra aqui, fazedores de maldade, sabe que palavra é, no grego? Anomia. Nomos é lei. Anomia é contra a lei. Apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei. Esse é o original que está dizendo aqui. Não todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão, fiz milagre, fiz isso. Apartai-vos de mim, vocês que são contra a lei. A luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, tem uma razão. Lei. 10 mandamentos. Agora, olha o verso 13 e 14. 13 e 14, voltando atrás um pouquinho. Eu
acho que é a irmã Sônia. A irmã Raquel, agora eu já peguei ela tanto como minha filha, que a minha filha é Rosana Raquel, eu já estou lhe chamando de Rosana. Pastor, é o 7, 13 e 14. E 14 agora, sim. 7, Entrai, 13 e 14, sim. entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aham. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Li o 15 ainda. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por que eu disse para vocês que não creem em mim? Eu posso ser um falso profeta e ter vestidinho de ovelha aqui bonitinho ou não posso? Vocês têm que ser sinceros com Deus e Ele vai dizer. Ele vai falar, você vai ouvir, vai sentir no coração. Eu não gosto de dizer, olha, a minha igreja é verdade, isso aqui. Não, é a Bíblia e não me creia em mim, creiam na Bíblia. Agora, se a Bíblia está falando, cuidado. Aí já não é um verbo que está falando, é a Bíblia. E aqui é a palavra de Deus, não é? Muito bem, voltamos ao Apocalipse capítulo 17. Que é o nosso, marquem ali que nós vamos ir e voltar ali. Ana, se você puder, a Ana foi? Ela fez tudo para mim. Coitada, sabia. Com dor no coração. Coitadinha. Vou mandar o vídeo para ela. Para ela, tá. E, verso 3. É 17:3. Então nós já vimos até agora que tem uma mulher prostituta. Como a mulher se torna prostituta quando ela deixa o marido? E ela se uniu com os reis da terra, misturou-se com a política, com o Estado. Embaixo dela tem muita gente, o povo que tem embaixo dela está como bêbado, porque não guarda os mandamentos, seguem o quê? As tradições dos homens. É isso que nós vimos até agora. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Obrigado. Esta mulher, que é uma igreja, nós já vimos, é uma igreja muito grande, ela está cheia de nomes de blasfêmia. Temos que ver que características são essas de nomes de blasfêmia. Vamos a Marcos, vamos a João 10:33 primeiro. João 10:33. Vamos ver quem é, descobre. Os meninos não podem responder. O que é blasfêmia? Não sei. O que é blasfêmia? Essa mulher estava cheia de nomes de blasfêmia. Essa igreja, não é? Você leu esse estudo pra gente, não é? Sim, cheguei. Essa parte eu cheguei a tocar. Porque cada estudo vai tocar de lateral. Ah, tentando responder. 33. É a Vitória? Ah, sou É eu. você. Sim. Os judeus responderam-lhe assim: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, e porque sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Blasfêmia a um homem se fazer passar por quem? Deus. Por Deus. Vamos a Marcos 2:7 para o pensamento fechado. Tá? Desculpa, não entendi essa coisa. Os judeus quiseram apedrejar Jesus, matar ele. Aí disseram, mas por que vocês querem me matar? Porque tu está blasfemando. Porque tu é homem e te fazes a ti... Não é por obra boa. Ah, tá, tô falando que não é porque ele estava fazendo bem. Bem, era por causa da blasfêmia, porque ele era homem e estava se fazendo quem? Entendi. Deus. Agora Marcos 2:7. 2:7. Ah, acho que a irmã é o Vicenço. É o Vicenço. Porque diz, esse assim, blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão Deus? Só quem pode perdoar pecado é quem? Se eu dissesse hoje que eu perdoo os pecados do meu xará aqui, eu estou fazendo o quê? Blasfêmia. Então, essa igreja está cheia de nomes de... Então, significaria o quê? É homens que absolvem... Como? Não, que fazem você dizem que são Deus, ou representam a Deus. E absolvem pecados. Absolvem pecados. Perdoam Sim, os pecados. então significa que blasfêmia significa mentira, falsidade, não é? Isso, tem a ver talvez. Não, mas blasfêmia é mais do que isso. Então, eu posso dizer, irmã, blasfêmia é tal coisa, mas a Bíblia está dizendo aqui que em 2 lugares... Vamos ler de novo?
10:33. João 10:33. Não, mas não consigo mentir. Eu posso mentir e não posso blasfemar. É pior blasfêmia que mentira. Sim. Vamos ler novamente? O 10:33. Ah, tu não está lá. Quem tem nos pode ler. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Blasfêmia, então, é o quê? Um homem se fazer igual a quem? A Deus. E o segundo verso diz que blasfêmia era o quê? Marcos 2:7. Vamos ler de novo? Sim. Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem, afinal, pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Quando um homem perdoa ou absolve pecados, está fazendo o quê? Blasfemando. E essa igreja estava cheia de nomes de... Então, é uma igreja muito grande. Eu não vou dizer nome de igreja aqui, mas a Bíblia, estou só mostrando o que a Bíblia diz. Uma igreja muito grande, uma igreja que se meteu em política, uma igreja que segue tradições e uma igreja que tem um homem que ocupa o lugar de Deus e absolve quem? Pecados. Tá? Vamos então voltar a ela outra vez. Eu falei que era um assunto muito sério, muito duro, mas a Bíblia está falando. E essa igreja te condena se por um acaso você não sentar lá e não for se confessar. Exato. E algumas vezes ao ano. Exato. Eu já passei por isso. Exato. Mas a Bíblia está dizendo isso dela. Então não se preocupe porque não tem... Sim. Uma pergunta, mas a Bíblia só fala dessa igreja, não fala de outras. Fala de outras, já vamos chegar às outras. Já vamos chegar às outras, tá? É porque assim, tudo que a gente lê é dessa. Mas já vamos chegar, já vamos chegar a ela, as outras. 17, verso 4. Agora. Apocalipse 17, 4. Sempre voltamos ao 17. Vamos ler tudo. Tá, mas já vai fechar. 17, 4. 17 e 4. Menina, já vai chegar as perguntas, vai ficar respondido. Por isso eu não vou agora, tá? Aguarda um momentinho. 17 e 4. Ayula? É que eu estava fechando aqui. Ah, tá, não. Mas guardamos igual, mas igual, para ela encontrar, é importante. É o 17 e 4, irmã Jory. É, 17 e 4. Marque o 17 e 4 que nós estamos indo lá e voltando nele. Achavam-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. É uma igreja muito poderosa, é rica, o que a Bíblia está dizendo, e tem um cálice que é resultado da sua prostituição. Tá? O que é isso? Não? Suficiente. Vamos ver. A Bíblia tem que responder. O que significa aqui o verso 4? A mulher estava vestida de pública, cheio de abominações, imundícia da sua prostituição. O que é abominação na Bíblia? Vamos a Provérbios 28, verso 9. Guarda que voltamos para cá. 28, 9. Não. Sim. E quem sabe só um pouquinho, todos se encontrarem que aí Provérbios é bem no centro da Bíblia ali. Depende depois de Salmos. Provérbios 28, 9. Acho. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O cálice está cheio de abominações, porque não quer ouvir o quê? 9 o quê? Desculpa que não... 28, 9. Ah, 28. Capítulo 28, verso 9.
Sim, Lucas. O 28, sim. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominada. Estava com um cálice cheio de abominações. O que é abominação? Quem quer não ouve a lei de Deus, não guarda a lei de Deus, mas ora e pede que Deus... Eu estou abençoando aquilo, mas aquilo é o que para Deus? Abominação. O Salmo 68, 18. 68, 18. É um livro antes. Salmo? Salmo 68, 18. 68. 68. É 66, 18. Desculpa, 60, de vez em quando dá uns... 66, 18. Posso ler? Sim. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Interessante, vaidade traduzir a tua? A minha diz iniquidade, que é aquele que é contra a lei. A oração seria assim, eu tô roubando, eu venho aqui, roubo, e aí eu faço uma oração para que Deus abençoe vocês. A minha oração é ouvida? Se eu conscientemente estou fazendo. Claro, quem é que não tem pecado aqui? Todos nós temos, somos iguais pecadores. Mas quando eu consciente eu estou fazendo um pecado, a minha oração se torna o quê? Abominação. Só uma palavra. Sim. Eu, quando morava em Curitiba, eu fui chamada junto com os pastores da nossa igreja para poder orar na casa de uma mãe que o filho era traficante. E quando nós subimos o morro para poder orar na casa dela, ele chamou toda a elite dele e falou: pastora, ora com a gente, porque a gente vai fazer um assalto amanhã, a gente precisa de proteção. Aí eles ajoelharam, botaram as armas no chão, ajoelharam, e o pastor então olhou para todos nós olhamos um para o outro assim. Aí mas Deus tem que dar sabedoria. Nessa hora nós pedimos sabedoria. Aí o pastor falou assim: ora, irmã Zeni. Senhora? Aí eu falei: Senhor, que eles possam te conhecer, para que eles possam ser libertos. Essa foi a oração que eu fiz. Então, amém, essa sim. Porque realmente, como que eu posso fazer uma oração para que eles abominação. Entendeu? É uma abominação. Pecado. Ajudou a ilustrar, irmã. Perfeito. Agora, claro, esse caso é muito extremo. Mas o momento, essa igreja não está guardando a lei, está guardando os mandamentos de homens e está fazendo isso. Mas agora vem a parte mais importante. Vamos ao verso 5. 17, 5. Ah, 17, 5. Sim. Posso ler? Sim, por favor. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui veio a tua resposta. Ela é mãe. Existe mãe sem filha? Não. Como é que diz ali o verso? Um mistério. A grandona, essa é grande. Eu acho que vocês estão identificando quem é a grande. A mãe. Mas ela tem o quê? Filhas. Que são rameiras. Que são também prostitutas. É uma prostitutatona grande e tem um monte de igrejinhas pequenas, é verdade. Igrejinhas que estão seguindo ela. Mas e quem são elas? É a pergunta. Não é? Até aqui estamos... Só um detalhe mais sobre ela, porque nós queremos saber as outras agora. Elas estão sabendo? Imagino que estamos identificando. O verso 6. Sim. Complementando o que o senhor disse, né? Com relação assim às filhas da mãe, né? Aqui no caso desse verso. Filhas da mãe. Deu para entender. Quando o verso complementa aqui, ele fala: e das abominações da terra. O que era a abominação que o pastor disse?
ali que o pastor mostrou para nós na Bíblia. Parte ouvido de ouvir. A de ouvir a tua lei. Ou seja, ali quando traz ali a mãe das meretrizes, que no caso tem as suas filhas, a abominação de toda a abominação da terra. Ou seja, as filhas são, também não transgridem a lei. Por isso, Não, mas a minha pergunta foi a seguinte, porque assim, eu posso falar claramente ainda não? Claro. Por que não aguenta um minutinho, porque nós vamos ver as filhas agora? Eu só quero ver. Tá? Eu acho que vai ficar mais claro, porque aí... A minha pergunta é porque assim, a gente já teve uma aula com o pastor, várias aulas, aliás, com o pastor Natal sobre isso, só que eu nunca cheguei a perguntar pra ele, porque claramente dá pra entender qual que é essa. Só que as outras não dá pra entender claramente quais são. Dá. Espera, eu guardo um momentinho. Te explica a abominação que Não, mas vamos chegar lá. Espera só um pouquinho. As outras 33 mil dá pra... Ah, dá. Não específico. 33.990. Mas é... você descobre. Certo. É verdade, porque não são 1000, né? Sim. Não, mas se você pegar um por um, você descobre. Vamos lá a Isaías capítulo 4, verso 1. Como? Isaías. Então ela é mãe de outras prostitutinhas que... Claro. Rameirinhas. Isaías 4:21. É verdade. Que se a abominação não guardam a lei, elas também não guardam a lei. Vamos então, Isaías 4:1. 4:1. Isaías 4:1. 4:1. Mas eu não creio que vocês tenham estudado com o pastor Natal assim como nós estamos estudando hoje. Não tem nenhum. Cada uma é diferente, cada uma aporta coisas que a gente não sabe. Diferente, de ângulos diferentes, não é? A Tá. gente aprende com todos. Mas não fizemos estudo da Bíblia como tal. Com o pastor Natal é mais uma palestra que o pastor Natal. Certo. Verso 1. 4:1. Vamos ler pensando bem nas palavras, sim? Sim. Eso es, Sí. me da tu alivia, porque senão em espanhol que é 4:1, não? Sim. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. 7. Vocês já estudaram alguma coisa sobre 7? 7 pragas, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, 7. A palavra 7 é plenitude, totalidade. Quando a Bíblia fala de 7, está falando da totalidade. Por isso não precisa. Totalidade de quê? De mulheres. Quem é mulher? Igrejas. Lançariam a mão de quem? De um homem. Quem é o homem na Bíblia? Quem é o esposo? Jesus. E essas igrejas iam querer o que de Jesus? Só levar seu nome. O nome. Assembleia de Deus, só o Senhor é Deus, universal do reino de Deus. Tudo é de quem? De Deus. Queremos o teu? Nome. Mas elas não comeriam o que dele? O pão. O pão. Vamos antes de ler isso, num lar normal da antiguidade, quem levava o pão? Quem dava o pão? Era a mulher ou o marido? Marido. O pão, quem traz o... Ainda hoje se espera que o marido seja a ponta para trazer o pão, não é? Ou não é assim? Hoje ainda é, apesar... Quem dá o pão é o quem? Marido. Então essas iam comer o pão delas, não iam pegar o pão do marido. Qual é o pão do marido? Vamos a Jeremias 16, verso 15. 16, 15. Jeremias, eu disse Jeremias. Perdão, 15 e 16, é inverso. Começa a dar... Perdão, filho, perdão. Tá? Jeremias 15. 15 e 16. Sou eu, né? Sim. 15 e 16. Vamos lá.
Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Qual é que é o alimento? Com minhas palavras. Qual é que é o alimento que esse esposo dá para sua esposa? A palavra. Palavra. Comecem a voltar atrás na igreja Coluna e Baluarte da Verdade. Elas iam ter o quê? O nome. Mas o pão, qual é que é o pão? Querem ver um pouquinho mais? O povo vê outros versos da Bíblia, mas aqui está dizendo que o pão é a palavra. Querem ver mais versos da Bíblia onde diz que o pão é a palavra? 16. Vamos a São João, onde fala que é a palavra. Mas não... Então, qual é o pão que o marido dá para a sua esposa? Qual é que é? Mas essas igrejas iam querer a palavra? Não. Nós vimos que não podemos tirar nada da palavra no início ou não vimos? Estão lembrados? Sim. Mas essas igrejas, não, nós vamos fazer um alimento do nosso jeito. Deu para entender ou não? Tá. Mas elas também não iam querer outra coisa do homem. Que outra coisa elas não queriam? Vestimenta, muito bem. Querem voltar a ler, porque eu quero isso aqui fique claro, porque é a Bíblia que está falando. Vamos voltar lá, o 4.1, Isaías 4.1. Isaías 4.1. E elas também vão usando o seio para operativo. Sim. Isso assim, Quem encontrou, nos lê. 4.1. Isaías 4.1 novamente. 7 mulheres naquele dia lançaram a mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então essas igrejas querem ter o nome de Jesus, mas vão comer o pão do jeito delas. Vocês viram igrejas que falam que o Antigo Testamento já... Por que não se entende o Apocalipse? Vocês viram hoje o Apocalipse, nós começamos aonde? Em Gênesis 3. Não tem condições de entender Apocalipse sem ler Gênesis. Estão extremamente vinculados. Mas essas igrejas, nós queremos comer o pão do nosso jeito. Mas também não querem o que do homem? Vestimenta. Vamos aí a 61, verso 10. Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui referente a esse verso 4 aqui. Sim. Porque quando a gente está lendo aqui Isaías, por exemplo, aqui está falando no 3, julgamento de Judá e de Jerusalém. Depois aqui, julgamento dos filhos de Sião, e onde está incluso esse verso 4 e 1. Então, se eu ler, por exemplo, Isaías, independente do Apocalipse, essa parte vai ter um outro sentido? Porque, em primeira instância, ela foi escrita para o povo de Deus daquela época. Estavam por ser levados cativos por Babilônia, e foram levados no ano 606 por Babilônia. Era a Babilônia literal. Mas nós agora estamos num perigo de uma Babilônia. Vocês leram Babilônia agora ou não? Sim. A prostituta grande, vocês veem se eu falo diferente, não? Ela está por engolir todo mundo. Agora a aplicação é para a Babilônia espiritual. Vocês ouviram falar da guerra do Armagedon? Sim. É a Babilônia espiritual. A gente vê tudo tem relação com a outra, que nós não podemos tocar agora. Mas aqui, em primeira instância, estava dirigida ao Israel literal, que estava por ser invadido por Babilônia, e Deus estava dizendo: se arrependam, venham a mim. E agora a aplicação hoje, a aplicação é para o povo de Deus, que Babilônia está também querendo... Babilônia significa confusão. É a confusão que está querendo nos tomar a todos. Estamos vivendo num momento, até o político, não é? E ideologia, tudo, vocês viram como está tomado. Tá? Essa situação. Mas ali a primeira aplicação era para o povo de Israel, o Israel literal, nós somos Israel espiritual. Tá bom? 61:10. Quem seria? Um amigo agora. Eu. Sim. Eu estou bem ruim para enxergar. Tá bom, não tem problema. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com um manto de justiça, e como um noivo que se adorna com atávios, e como noiva que se enfeita com as suas joias.
Quem dá a vestimenta aqui é quem? Jesus. É o Senhor, não é? É Jesus ou não? É Jesus. Só que aquelas igrejas iam vestir do quê? Mas abriram mão dos vestidos. Nós queremos fazer a nossa vestimenta. Vocês querem ver o que significa vestimenta? O pão já se entenderam. O que é? Palavra. Vamos ver o que é vestimenta. O capítulo 19 de Apocalipse, verso 8, 7 e 8. 19? Apocalipse 19, verso 7 e verso 8. Verso 8. Justiça. Mas tem alguma coisa aqui mais profunda. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino... Desde o 7, irmã, lia para nós desde o 7, por favor, desculpe. Vamos, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Não diz os atos justos dos santos? Os atos justos dos santos. Então, vestimenta que esse povo não quer, quem dá é Jesus, e essa vestimenta são os atos justos. Como é que você sabe quando um ato é injusto? Através do quê? Dos 10 mandamentos. Então, vestimenta que simboliza os 10 mandamentos. Não sei se me conseguiram seguir. Deu para ver? Sim, sim. Então nós terminamos na igreja Colônia e Baluarte da Verdade. Exatamente a inversa. Eu vou voltar porque eu penso que a Vitória entendeu, o Belo, mas quem sabe o resto não entenderam. 7 igrejas simboliza a plenitude das igrejas. São as filhas da prostituta grande. Todas elas têm abominações. O que é abominação? Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei. E essas igrejas, elas só querem o nome de quem? Do esposo. A palavra completa do esposo? Não. E não querem, ou seja, o pão, e não querem a vestimenta. E o que é vestimenta? Quem dá vestimenta é o esposo. E a vestimenta são os atos justos dos santos. O que são atos justos? O que é atos injustos? Como é que você sabe quando um ato é injusto? Se eu roubo, esse ato é injusto ou não é? Aonde eu encontro isso? A lei que disse não roubarás. Então, os atos justos seriam a guarda do quê? Os 10 mandamentos. Não terminamos no mesmo? A igreja Coluna e Baluarte da Verdade tinha Jesus. Essas todas têm o nome de quem? Jesus. A igreja Coluna e Baluarte da Verdade tinha a palavra. Elas não querem o quê? A palavra. O pão. Palavra. A igreja Coluna e Baluarte da Verdade tinha a lei. Eles não querem a vestimenta. Por isso eu disse, nós daríamos volta e chegaríamos no mesmo pontinho. Então, ou isso aqui é verdade, ou eu sou muito sábio para enganar vocês. É um dos dois, tem que ser, não é? Ou sou assim, um gênio para dar toda essa volta e chegar no mesmo. Chegamos no mesmo ou não chegamos no mesmo? Agora, voltamos ao capítulo 17 de Apocalipse. Agora, deu para entender quem são as prostitutinhas? Toda a igreja, que não segue os 10 mandamentos. E vocês já leram que uma igreja que guarda 9 e falha num é culpado de quantos? De todos. Então qualquer igreja que guarda 9 e não guarda um faz parte da prostituta grande e das filhas. É verdade? Babilônia, a mãe e as filhas. Irmãs, eu tenho que ser assim muito franco com vocês, porque no dia do juízo Deus vai dizer assim, tu não disse, Paulo? Olhe, vou um verso mais aqui, mas deixa para ler depois. Vamos. Mas olha Ezequiel 37, então Samir, vamos ler agora. Ezequiel 37, 33. 33, verso 7. Página 571, estamos no Velho Testamento. Ezequiel 33. 7. Isso. Ao 9. Confundi, falei errado. Ezequiel 33, 7 ao 9. 7 ao 9. 571, talvez.
33, 7 ao 9. 33, 7 ao 9. A 9. Ah, 2, 7, questão de... Mas pode desafio. Eu digo um momento, não, eu disse para vocês, só quando eu perguntasse eu não podia responder porque vocês sabem mais, né? Mas eu falei para os meninos que quando eu perguntasse eu não podia responder, mas alguma coisa para me apoiar, faça. Eles estão com vergonha. E ele está com vergonha aqui de fazer, faça, camarada. Vamos ler onde pode estar. Ezequiel. 33, 7 ao 9. Quem vai nos ler? Vamos lá. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei sobre demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então eu tenho que ser muito, já que era um tema que, assim, muito profundo. Agora eu quero voltar a Apocalipse 17 novamente. Eu creio que agora você identificou quais são as outras, não é? Se não, só se não quer identificar, porque aqui estão elas, estão clarinhas. 17, verso 5. Eu vou ler agora. Diz assim: em sua frente um nome escrito, um mistério, Babilônia. Significa confusão, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O Diego tinha dito. É a mãe daquelas que... O que é abominação? Aquele que desvia seu ouvido de ouvir? Sua oração é? Então, todas essas é a mãe das que fazem abominações. E o verso 6, só para dar um toquezinho, que não é o nosso tema hoje. Vi a mulher ébria da sangue dos santos e a sangue dos mártires de Jesus. Lembro da Idade Média, as cruzadas, a Santa Inquisição, os que guardavam a... Vocês sabem que igreja é essa? Agora o capítulo 18 vem um chamado tremendo. Depois disto, 18:1, vi outro anjo. A palavra anjo, mensageiro, angelos é no grego. Descer do céu com grande poder e a terra foi iluminada por sua glória. E clamou a voz potente dizendo: caiu, caiu, grande Babilônia, a mãe mais as filhas. E se fez a habitação de quem? Olha que tremendo. E guarida de todo espírito imundo que alberga toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. E os reis da terra se han fornicado com ela, e os mercadores da terra se han enriquecido da potência dos seus deleites. E esse mensageiro, esse anjo, disse o seguinte. Lê para nós, Vitória, por favor, o 4. Verso 4. Sim. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Quem está chamando Deus aqui para fazer o quê? Retira. Sai para fora. Sai de lá. Sai de lá. Esse chamado não é meu. Sai da onde? Babilônia. Quem é Babilônia? Mãe mais as filhas. Vamos a São João capítulo 10, verso 16. Pastor, mas como que essa igreja interpreta tudo isso? Não. Pede para alguém de qualquer dessas igrejas, de todas as 33 mil, se entende o livro de Apocalipse. Mas nem estuda mais os evangelhos. Não entendem, não na entendem. verdade, elas não nem sequer leem. Nem leem. Isso aqui os chefões, os da alta lá, Volto, vamos ler uma parte da Bíblia antes de ir a isso ali. Voltamos a 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. Aí eu prometo que eu trato esse tema na próxima vez, mas eu só vou dar um assim para nós vermos. Tessalonicenses também está frente. Segunda 2. Isso. 2 Tessalonicenses 2.
Antes de Hebreus. Esse assunto vai ficar assim mais claro. Agora, pessoal, a gente pode seguir estudando, mas eu considero, quando o Espírito Santo dizer para vocês que isso está sendo o caminho correto, não tarde, porque há perigo também. Vou já mostrar para vocês aqui. 2. Vocês querem ler um verso um e um verso outro, vocês dois? Pode ser? Para fazermos diferente. Tessalonicenses 2. Você lê um, Bela lê 2. Você 3, ele 4. Assim, vamos fazer. Sim, para a voz feminina e masculina. Chama atenção. Chama mais atenção, sim. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. Aqui não os demovais da nossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo, tenha chegado o dia do Senhor. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é o homem da iniquidade? O homem contra o quê? Contra a lei. Contra a lei. A palavra que é anomia. O homem contra a lei. E esse homem vai fazer o quê? Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo e que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Estão identificando esse homem? Duramente, não é? Duro. Mas é Deus que está falando. Sigamos. Eu posso mostrar para vocês vão ver assim claro. Agora nós estamos só lendo por cima, mas eu posso mostrar dentro da Bíblia depois quem ele é, para vocês ficarem assim. Não é eu posso mostrar, a Bíblia mostra, eu só indico para vocês, não, porque tenho medo de estar falando com arrogância. Siga, por favor. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele ainda não estava revelado. O homem do pecado, o filho da perdição, que ia sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus, por um vicário de Deus, ele ainda não estava. O Império Romano não deixava. O Império Romano caiu e ele vai entrar. E a gente vai ver assim detalhes. Sim, siga depois. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Preste atenção, esqueci do teu nome, filha? Kelly. Preste atenção agora. Está identificando ele, quem é que é. Olha o que acontece aqui, siga. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. E com todo engano de injustiça aos que percebem, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí tá. Sim. Raquel, isso é resposta para você também. Novamente. Sim. Não acolheram o amor da verdade para ser salvos. E onde ele está esse? É o homem do pecado que se senta no templo de Deus. É a mãe, não é? E aí o que Deus envia para eles? A palavra aqui é espírito. Sim. É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pastor, é duro, mas é. Sim. Quando que foi escrito essa parte da Bíblia? 58 depois de Cristo, mais ou menos. E, por exemplo, a gente está falando aqui do papado, não é? Do Papa. Mas mas faz 2000 anos, porque Papa, que eu sei, existe há 1500, pelo menos 1700 anos, porque claro. Lá teve porque já no ano 300, depois 400. De Cristo ele começou. Irmã, 400. Mas ele estava no futuro aqui. O que diz o apóstolo aqui? Ele está no futuro, o mistério da iniquidade. Ainda o Império Romano, sabe quem detém? O Império Romano não está deixando, porque está em ação o mistério da iniquidade. Dentro da igreja, olha o que... Voltem aqui a Atos capítulo 20. Vamos a Atos 20. 20. Mas... Naquele momento não existia o papado. A igreja cristã... Não, mas tudo bem, mas já faz então 1700 anos que existe. Existe, exato. Aqui a palavra...
Nós temos que estudar isso aqui, o próximo tema. Eu posso fazer esse tema aqui, tá? Para nós entrarmos, para ninguém ficar com dúvida. Mas vamos só em Atos, capítulo 20. Verso, capítulo 24 em diante. Querem vocês dois ler novamente? Assim, por causa do tempo nós temos, e eu também tenho compromisso, eu queria visitar, eu não vou dar para visitar teu pai. 24 em diante? Atos 20, 24 em diante. Ou senão, a irmã ali, duas vozes, uma feminina e uma masculina, porque a gente vai cansando, chega um momento, eu estou falando porque eu sou professor, sei que. Ou vocês dois, você e a tua esposa, poderia ser. Eu não estou chegando. Ah. Sim. Sim, os esposos ali, sim. 24, um, 25, outro, pode ser, Úrsula, sim. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Continua? Sim. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Siga. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida... Aqui eu quero que prestem atenção, sim. Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então Paulo estava escrevendo isso aqui dizendo, olha, eu sei. Ele chamou os obispos ali em Mileto e dizia, eu estou indo embora, mas vocês sejam fiéis, porque entre vocês vai acontecer apostasia, o homem de pecado que se senta no templo de Deus, o anticristo. Mas como anticristo, vocês vão ver uma Bíblia, vou deixar muito claro a próxima vez para vocês quem é. Essa pessoa que vocês já sabem, mas vocês vão mostrar dentro da Bíblia quem é que é. Agora, tomem, eu estive no Vaticano agora, faz 2, 3 meses eu estive lá, fiquei com tanta tristeza, não é? Pensar, foram os detentores da verdade e desviaram tanto. Não é tanto. E nós vamos ver a próxima vez, eu não estou atacando ninguém. Quem sou eu? Em Babilônia, Deus tem muita... Saiam dela, povo meu. Tem muita gente lá ou não tem? Sim. Vamos a João, agora que eu tinha falado 10, 16. E aqui eu vou fazer um apelo para vocês agora, pessoal. Que bem comportada aqui essa sua neta, que coisa mais linda. Ela vai na igreja? Muito linda. 10, 16. Desde o 14 podemos ler. Desde o 14. Qualquer um que queira ler, já estamos terminando. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quantos rebanhos? Um só rebanho. Na realidade são 2 rebanhos. O de Deus, quantas mulheres tem? A falsa e a verdadeira. Uma que é mãe, cheia de pequenas embaixo, e a verdadeira. Então, ouvirão a minha voz. Será que Jesus vai aparecer aqui e vai dizer, irmã Sônia, eu vou falar com ela? Como é que Deus fala? Através do quê? E eu entendo o que ele falou hoje. Vocês entendem isso que ele falou hoje ou não falou? Entende? Então, é ele que está falando. É ele que está falando. Não é um ser humano pecador, um verme, que sou eu. É ele que está falando em todos nós. Quantos rebanhos haverá? Um rebanho e o pastor. Coloque em oração isso. Minhas queridas irmãs em Cristo, que nós somos o mesmo Cristo, o mesmo Salvador. Mas é uma igreja. Agora voltem atrás e voltem e vejam. A igreja do Deus vive a coluna e baluarte do quê? Da verdade. Tem a palavra, tem Jesus e tem a lei. É a igreja que Satanás está, o diabo se irou contra a mulher, que guarda os mandamentos, tem o testemunho e tem Jesus. É clarinha, a gente já sabe para onde buscar uma igreja que tem essas características. Segundo, as falsas, elas tomam o nome do esposo, só o nome dele, mas não querem pão, nem querem a roupa que é
Os 10 mandamentos. Então, eu não posso... Irmãos, eu vou contar, termino com uma historiazinha, o tempo foi, mas eu quero fazer para vocês. No início eu falei assim, não queria mencionar de uma maneira mais clara, mas meu avô, analfabeto, nasceu no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, e lá ele se deparou com essas verdades e ele aceitou de todo o coração. E ele me dizia: meu filho, essa igreja é verdade. Eu digo: mas vou. Os batistas diziam a mesma coisa, os presbiterianos dizem o mesmo, me perdoe que se eu falar de alguma... A igreja católica diz o mesmo. E uma noite eu voltava para casa, eu estava vendendo livros, filhos, que vocês vendem, para poder solventar meus estudos, que eu ia fazer teologia. Me agarrou uma angústia no caminho. Quando eu voltava para casa, eu estava morando no Paraguai, chamam de comportores, vende os livros. E eu tinha uns 2 quilômetros para caminhar, no barro. E eu fiquei pensando assim, mas eu vou fazer teologia, e se eu faço parte de uma igreja dessa da prostituta, e eu vou ter que não somente dar conta por meu sangue, mas por sangue de muitas pessoas. Eu li foi com quem? Com a irmã Sônia, eu li Provérbios 24, é bom que nós leiamos esse verso ainda, 24, 11 e 12. E aí eu termino com a minha história para orar. E aí eu vou ter essa oração. Provérbios 24, 11 e 12. Olha, irmã Diolinda, estou contando uma história assim do fundo do meu coração, que aconteceu comigo. 24, 11 e 12. Quem nos vê? Irmã Sônia, que foi tão quietinha, leu um pouco. Lê para nós. Livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, se os puder retirar. Se os puderes retirar. Se disseres, ele, que não o sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Se eu estou ensinando corretamente, Deus vai me pagar a minha boa obra? Não vai. Sim. Mas se eu estou ensinando errado, o que ele vai fazer? Vai pagar também. E a angústia foi aumentando, e lá no caminho eu tinha que andar no barro, deixava um ônibus e andava no barro, uns 2 quilômetros. Eu parei no caminho e me ajoelhei no meio de uma matinha que tinha, de noite, sozinho, e disse: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Se eu estou querendo fazer todo sofrimento para fazer teologia e ainda levar o povo pelo caminho errado, não me deixe. Por isso eu disse para você que duvidaria que alguém ensinasse esse tema, porque esse tema aqui não foi carne nem sangue que me ensinou. Foi anos de pesquisa que eu encontrei tudo isso na Palavra de Deus. Eu tenho consciência, isso é verdade, eu tenho consciência que eu não darei conta do sangue de vocês se vocês aceitarem isso. Eu tenho consciência. Porque e me deu paz desde então. Eu lutei para fazer teologia, eu fiz mestrado, fiz doutorado, e hoje eu ensino com uma convicção de que Deus está falando através dos que nós vimos nessa tarde. Deus abençoe vocês. Amém. Tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. Ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Eu quero fazer parte dele e imagino que vocês também. Amém. Amém. Vamos orar? Pai querido, nessa tarde foi um dia muito especial, pois tivemos o privilégio, Senhor, de comunicarmos contigo através da Tua Palavra, comer o pão que Tu preparaste, e, Senhor, queremos que Tu nos dê força também para receber as Tuas vestimentas. Amém. Viver nessa terra como Tu viveste, Senhor. Sim. E um dia, quando o céu se abra e Jesus apareça por segunda vez, como Ele prometeu, que viria julgar os vivos e os mortos, nenhum desses que estamos aqui, desse grupo, venha faltar, Senhor, possamos estar felizes com a noiva que está vestida para acompanhar o seu noivo para a eternidade. Amém. Abençoa cada um de forma particular, aqueles que não puderam vir. Sim. E ajuda-nos a tomar a decisão correta, ouvir a Tua voz por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Então, sabe que vem aí a irmã coordena, podemos analisar esse tema do homem do pecado, filho da perdição, que senta no templo de Deus. Sim, por favor. Tá? Sim. Pastor, sim. O senhor falou que é da testemunho da sua filha, a gente está aqui ansioso. Irmãos, olha como Deus opera. O tempo corre. Mas eu tenho que contar a maneira. Nós estivemos orando, não é?
E vocês estavam orando, nós orando, e parece que as coisas pioram, não melhoram. Ela fez 6 quimioterapias, e na sexta o coração começou a disparar, chegava a 140 batidas e faltava o ar. Eu sábado eu estive com vocês disseram que iam orar, aquele primeiro que nos conhecemos.